a todos, sou o Birajara Favila, membro da Comissão de Ciências Forenses da OAB RJ, e hoje nós temos aqui dois grandes integrantes da Comissão de Ciências Forenses, né? A Mary Laura Garnick, que é médica perita legista da CEPOL, e Hildo Corrêa Silveira, que é perito forense, também é membro da Comissão de Ciências Forenses, especialista também em crimes sexuais, tudo, né? Então, o nosso tema hoje, que será sobre a questão dos crimes sexuais, tráfico de pessoas, temas muitas vezes sensíveis, mas que, pelos dados estatísticos, pesquisas, têm constantemente aparecido na mídia, tudo, né? E, por que não dizer, crimes hediondos, né? Considerados como crimes hediondos, inclusive, tudo. E eu passaria a primeira pergunta para Laura. Como a perícia atua em crimes de estupro? Bom, inicialmente, agradeço a comissão, o convite, né, o Birajara. Sim. É uma honra fazer parte dessa comissão de ciências forenses, é uma comissão muito ativa. Nossa presidência do Talvani. Isso, Moraes. exato. E o colega Hildo aqui também, um prazer debater junto com ele. Então, eu vou organizar um passo a passo muito rápido de como a gente faz essa investigação. Inicialmente, a perícia ela é demandada por uma necessidade, né, da autoridade policial de um evento estupro, que pode ser tanto para condição carnal quanto ato libidinoso ou ambos, né? Então, inicia-se uma investigação, essa investigação se inicia nas próprias unidades de polícia judiciária, então começa na delegacia a investigação, e a autoridade ela envia para nós, para a perícia, uma solicitação de exame de corpo de delito. Esse exame de corpo de delito, como eu falei, ele pode ser tanto de conjunção carnal, ato libidinoso ou ambos, né? O perito legista, ele inicia sempre fazendo um questionamento, o que a gente chama como médico de anamnese, né? Uma anamnese de toda aquela dinâmica, e o perito legista, ele também atua entrando no próprio registro de ocorrência e lendo o que já foi falado lá, no intuito de, principalmente, evitar a revitimização. É uma coisa muito delicada, né? A gente mexe com coisas muito delicadas e, principalmente, quando são crianças, a gente pede para a criança ficar num local em separado e a gente questiona os pais, o responsável, quem levou aquela criança lá, né? A gente sabe que as crianças, elas, numa pesquisa que isso foi feita em 2004, na Lancet, foi até publicada, 98% das crianças, mesmo abusadas, elas não têm muito vestígio, entendeu? Porque os abusos, quando são reiterados e são dentro de domicílio, aqueles abusadores, eles já sabem não deixar vestígios. Então, o perito inicia sempre com uma anamnese, e eu digo sempre que a anamnese é o ponto de partida para todo o exame físico bem feito, né? Então, a anamnese é o nosso histórico, o exame físico é a descrição do ato, né? Isso, quem entende bem vai ver lá nos nossos laudos, né? O histórico, a descrição. E é na descrição que o perito legista anota todas as alterações, inclusive de comportamento, né? O perito legista ele tem que ter essa sensibilidade, tá? Agora, passando por nosso amigo Hildo Corrêa Silveira. Hildo, nós temos a questão aí do tráfico humano, né? E também ocorre muitos atos de estupro, né? Ocorre, seja o tráfico nacional, como o tráfico internacional, e isso vem ocorrendo há muito tempo. São crimes que movimentam bilhões, assim como o tráfico de armas, tráfico de drogas, tudo, né? Perguntaria a você, Hildo, como estaria a realidade do tráfico humano hoje? Primeiramente, obrigado, tá? Fico muito feliz e honrado estar aqui com você, fazer parte dessa comissão, estar aqui com a doutora Mary, é uma honra imensa. Bom, a questão do tráfico humano ela é uma questão muito complexa, porque ela não abrange somente uma questão social, mas abrange também uma questão econômica e criminológica. O tráfico de pessoas ele é a terceira maior fonte de lucro do crime organizado. Então, ela abrange o tráfico de órgãos, tráfico de pessoas para fim de trabalho escravo, exploração sexual infantil e muitas outras coisas, muitos outros subcrimes que eles movimentam bilhões,
Tanto é que o tráfico humano, ele é considerado, como eu já falei, a terceira fonte de lucro do crime organizado, atrás somente o tráfico de droga e tráfico de armas. Então, assim, a gente está perante uma realidade muito difícil, onde vários países são interligados entre eles, porque tem interesse. Quem dá cobertura, por exemplo, uma criança que é traficada do Brasil, ela é, digamos assim, provisoriamente parada, né, em outro país para depois ser levada para a Europa. Inclusive, um dado recente diz até que uma criança ali, uma criança ela pode ser vendida 10 vezes. Mais de 10 vezes, Sim, aliás. sim. E essa questão e principalmente eu tô trabalhando há já diversos tempos, são 8 anos já, em um caso de uma criança de Rondônia que sumiu de uma maternidade e depois de 2 dias que ela nasceu, ela sumiu, essa criança. E o caso foi arquivado, a gente está trabalhando no desarquivamento do caso, é o caso do menino Nicolas Knights, lá de Rondônia. Sim. E é um caso em que, quando eu fiz a denúncia, né, no Ministério Público Federal, foi classificado como crime de tráfico de criança para fim de adoções ilegais. Correto. Então agora tava parado, o caso foi arquivado, tem muitas coisas envolvidas, também parece uma queima de arquivo, então a gente está trabalhando na possibilidade de um próximo desarquivamento. Correto. Mary, os exames genéticos são usados frequentemente. Poderia explicar como funciona essa dinâmica? Então, continuando, né, o perito legista ele faz os exames dele, e um exame que hoje nos ajuda muito é a coleta de materiais, né? Quando tem 72 horas dessa possível agressão sexual, o perito legista ele colhe material, que é da região vaginal, região anal ou região de mordidas, onde o histórico, a anamnese mostra que pode ter algum perfil genético desse agressor. Então, nós utilizamos swabs para a coleta desse material e esse material é encaminhado para o nosso serviço de genética forense. Mas vejam bem, a gente precisa ter um comparativo, um suspeito, né? Um suspeito dessa agressão, porque o DNA por DNA, ele não serve para nominar ninguém, né? A gente precisa ter a investigação atuante para que ela apresente um suposto agressor e que ele consinta ainda que seja colhido o material genético dele, porque a gente não pode colher material genético sem o consentimento da pessoa. Infelizmente, não é igual no CSI, né? Em que você fala assim, ó, abre a boca, vou colocar um selab aqui, pisa aqui. Infelizmente, não. Na nossa lei, a gente precisa ter o consentimento daquele suposto agressor para que a gente colha esse material genético. E é muito interessante, porque hoje a gente tem o Banco Nacional, né? O Banco Nacional, e o Banco Nacional de Materiais Genéticos, ele serve tanto para desaparecidos, que tem um banco em separado, né? Ou seja, familiares de desaparecidos é um lado do banco. A gente tem outro lado do banco, que é um banco que acumula material genético de não identificados, ou seja, pessoas que vão a óbito que você não tem identificação de forma alguma, então tem o material genético, e tem um Banco Nacional de Materiais retirados de vítimas de estupro. Sim. Esse Banco Nacional, ele fica correndo o tempo todo. E hoje a gente sabe que tem algumas coletas obrigatórias dentro de presídios, né? Então, a gente consegue chegar a vários crimes, né? Crimes, muitas vezes, que foram deixados durante anos, né? Então, nessa coleta de material nos presídios, às vezes a gente dá match com um caso antigo. Então, esses materiais, eles ficam acautelados dentro da Secretaria de Polícia Civil, né? Que, no caso, é dentro do nosso serviço de genética forense. Você tem um Instituto Nacional de Criminalística, né? Exato. E você teria mais ou menos como se fosse subsede nos estados, né? Como é que tem sido essa comunicação e essa rapidez? Que é aquela história, o caso de estupro, você exige muita rapidez e ainda tem um problema também que é a questão psicológica da pessoa, né? Que sofreu o ato, né? Principalmente se for uma criança, uma mulher em si, principalmente, a questão psicológica ela é muito sensível e tem que tomar todos os cuidados possíveis, né? Até pela questão do trauma, né? O trauma pós-traumático, né? Essa comunicação ela tem sido rápida desde que foi implantado o banco? Olha só, como eu te falei, a gente precisa ter um comparativo, a gente precisa ter um suposto autor e que ele também concorde em colher seu material.
Mas preocupados com isso, a Polícia Civil hoje, ela tem um projeto que é a formulação do serviço de sexologia forense, que vai ser um serviço muito robusto, né? Aqui a sede vai ser no Instituto Médico Legal Afriano Peixoto, né? Mas vai abranger todo o estado. Hoje nós dispomos de kits PSA. São kits de antígeno prostático específico forense. São kits próprios para isso. Então, eu consigo colher material, colocar naquele kit, e aquele kit me fala que a gente tem ali sêmen de alguém. Não fala de quem, mas tem sêmen. A autoridade, ciente desse fato, ela vai correr atrás de câmeras, vai correr atrás de elementos maiores, vai correr atrás de fazer a inquirição de possíveis agressores, mesmo de dentro de casa, né? E hoje, todas as unidades do interior também têm acesso a esse kit. Então, o perito legista, ele faz esse exame na hora, né? Vou te dar um exemplo, tem tempo? Eu fiz um exame recente agora, uma vítima de estupro. O kit PSA, ele deu positivo, né? Essa pessoa, ela foi estuprada no meio de um translado de ônibus. A autoridade informada que o PSA deu positivo, imediatamente já tratou de pegar as câmeras e tudo, né? Porque a pessoa que foi estuprada, ela não conseguia dar informações muito exatas, né? Devido a esse trauma que você mesmo falou. Bom, tendo em vista isso, procurou-se, se viu exatamente esse agressor ao lado dessa pessoa encaminhando para uma determinada casa, né? Então, a gente tem outros elementos hoje. A gente tem elementos de colher material e a gente está procurando, inclusive, ser mais assertivo, cada vez mais assertivo nessa nossa coleta, né? Para que a gente não dependa tanto do suposto agressor falar, não, eu concordo que colha o meu material. Hildo, na primeira pergunta, nós tocamos a questão do tráfico de pessoas no âmbito já internacional. Sim. E como estaria a situação no Brasil, referente ao tráfico humano? Inclusive, até tem sido repetidamente falado a questão da Ilha de Marajó, Manaus, questão do tráfico de pessoas. Um problema que virou repetitivo, mas nunca se resolve. Como estaria essa situação no nosso país? Bom, a realidade, ela é muito mais séria daquilo que a gente imagina. Porque o tráfico humano, ele não abrange só aquelas esferas que a gente estava conversando, mas ele abrange uma multidão de outros ambientes, tá? Como aquele virtual, como meio de aliciamento. Exemplo, falsas agências de modelos mirim, falsos empresários de jogador de futebol. Inclusive, eu tenho um amigo meu de infância que ele foi vítima disso, de tráfico. Ele foi para a Holanda e ficou lá praticamente fazendo outros tipos de trabalho por muitos anos fora, enfim. Então, tem atrás disso uma situação muito delicada, em que é preciso também ter consciência de um correto uso também dos meios virtuais, como as redes sociais. Porque hoje em dia, ponto primeiro, a maioria dos aliciamentos, no caso de tráfico de mulheres ou de crianças, são feitos por mulheres. Por quê? Porque elas deixam menos suspeitas de um homem. Então, a abordagem, então tem um aspecto psicológico de como que é feita essa abordagem também através das redes sociais. Eles estudam também o perfil da pessoa, porque a vítima é selecionada, assim como no caso de crimes sexuais de abuso, né, em que o abusador ele seleciona. Ele tem pleno discernimento do que está fazendo, então ele está selecionando a vítima pela própria vulnerabilidade. Acontece a mesma coisa no mundo virtual. Então, aqui, a situação no Brasil, ela como posso dizer, dependente principalmente desse fato. O tráfico humano, ele também é feito através desses meios virtuais, muito mais daquilo que a gente pode pensar. Por isso que é importante também a prevenção em relação ao correto uso das redes sociais, o correto uso da internet de forma geral, os pais que devem controlar os próprios filhos. Isso aqui não é uma forma de violação da privacidade, de jeito nenhum. É uma forma de prevenção. Por quê? Porque certas coisas acontecem realmente e de uma forma tão rápida que quando acontece, já o pai ou a mãe ou o responsável, né, por exemplo, pelo menor, já perdeu totalmente o controle
da situação. É isso em todos os campos. Também para aliciamento para tráfico de órgão, como já falei, adoção ilegal, modelos mirim, que depois as crianças são utilizadas, por exemplo, para exploração sexual. Enfim, é muito delicado. Eu acho que a gente deveria dar muita mais voz, tá, por esse tema, porque ele não é muito enfrentado aqui no Brasil. Acho que a gente deveria fazer mais, criar mais eventos, inclusive de conscientização das pessoas. Sim. E vocês, como a pergunta para os dois, a questão dos dois, vocês são 2 peritos, perito forense, da área médica. Por mais experiência que vocês tenham, tem casos que tocam muito a gente, principalmente quando ocorre com crianças, né? Nosso país existe um problema sério ainda, não é eficiente, muito eficiente, o programa de proteção a testemunhas, né? Que quando nós falamos de tráfico de pessoas, falamos de estupro, e principalmente tráfico de pessoas que envolve o estupro, nós estamos falando de máfias, principalmente russa, principalmente chechênia, entre outras, né? E também estamos nos confrontando com um grande poder econômico. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que o primeiro meio de enfrentamento ao tráfico é a descapitalização do crime organizado. A partir do momento em que são utilizadas políticas e meios de intervenções que atingem o poder econômico, automaticamente é reduzido o poder dessas organizações criminosas. Então, são precisas essas investigações, é preciso chegar até, digamos assim, ao ponto principal dessas organizações, que é a fonte de lucro, tá? Também para a produção de documento falso e tudo. Sim. Então, atingir o poder econômico, acho que é uma das principais, deve ser um dos principais objetivos. Pegando essa questão do tema do Rildo, a sua experiência, Mary, alguma vez já aconteceu algum caso que tenha sido oriundo de tráfico de pessoas, que já atendeu você? Já ocorreu alguma vez? Tráfico de pessoas, que eu lembro, assim, A vítima tenha inicialmente, sido, né? porque a gente atua muito na demanda do exame de corpo de delito, Sim. né? Existia um caso de uma suspeita, né, que a pessoa tivesse sido torturada e estivesse sendo submetida a tráfico também, né? Mas, assim, de forma corriqueira, não, isso não acontece de forma corriqueira. Agora, uma coisa que ele colocou, que eu acho bem interessante, né, é o uso das redes sociais, né? A Sim. Polícia Civil, né, com seus peritos de informática, seus peritos forenses, né, nessa área, a gente sempre fala que a polícia dá um passo, né, os traficantes dão 10 na frente, entendeu? Então, assim, eles têm um sistema tão desenvolvido de conseguir chegar nas vítimas, assim, é uma coisa bem diferenciada, entendeu? Inclusive, vocês como peritos, teriam a partir de agora um desafio muito maior. Estamos falando da questão da internet, que envolve crianças, adolescentes também. Como vocês têm observado e começado a analisar o grande problema da inteligência artificial diante dessa questão? Que pessoas que podem se passar por outras, com o rosto de uma pessoa que é conhecida, a voz da mesma pessoa, mas não é aquela pessoa. Vocês, como peritos, como têm visto esse novo desafio e não é fácil de se lidar? Então, assim, na minha experiência como perito da Secretaria de Polícia, perito legista, o que a gente tem visto? A gente tem visto o resultado disso. Resulta em muito sofrimento. A gente vê nas automutilações, né? A gente vê nos suicídios. A gente vê muitos adolescentes indo a óbito por autolesão mesmo. Aquelas modinhas da baleia, que não sei o que, Isso na internet. começou na época da baleia, mas Baleia. isso foi progredindo para cada vez mais. Sim. Até que hoje, em tempos de né, o que a gente tem são muitas meninas, principalmente meninas, que acabam sendo colocadas, expostas em público, né, como se fosse ela, aquela menina desnuda que apareceu. Elas entram num sofrimento acentuado, algumas se automutilam e a outras se suicidam, lamentavelmente, né? Então, nós temos também essa linearidade que toda avaliação ela é escrita. Se tem autolesão, a gente anota no nosso laudo. E tua análise sobre isso, Rildo? A gente sabe que a internet ela tem sua evolução,
tá? Infelizmente, como a doutora colocou de forma impecável, tem criminosos que eles são muito preparados, Sim. eles conseguem inclusive ter até meios de prevenção para não ser descoberto. Enfim, é uma coisa muito bizarra, né? O mundo, Até o mundo porque virtual. também a própria vítima colabora muitas vezes na questão da engenharia social, que eles fazem um uso disso, Aham. né? Que eles procuram, eles verificam, fazem uma investigação, as pessoas dão muitas pistas na É engenharia social. por esse motivo, Birajara, que eu acho importante que os pais, Sim. eles sejam, todos os pais, ele tenha consciência também de fazer determinados cursos, determinadas, por exemplo, sei lá, também os Sim. assim chamados cursinhos, né? Para poder ter um conhecimento da internet muito mais profundo, que não é só para ele ter um aprimoramento na área, Sim. mas também como meio de prevenção para Correto. poder ajudar os próprios filhos ou entender determinadas situações. Porque essa questão da inteligência artificial, você tocou em um ponto muito delicado, mas, por exemplo, quem tem determinado domínio de ferramentas cibernética, Sim. claro que ele consegue também ver quando se trata de uma situação suspeita ou não. Mas quem é leigo, quem não tem determinados conhecimentos, aí acontece isso. Então, a questão da prevenção, ela é muito importante. Porque muitas vezes também, a gente, quando fala também de crimes de estupro, de abuso, etc., a gente chega a falar do fato quando aconteceu. A gente gostaria que daqui para frente a gente começasse a falar, olha, o crime de abuso, o crime de estupro, eles estão caindo, exatamente porque está começando a ter uma certa conscientização Sim. da sociedade de forma geral, entendeu? Que possa ser de ajuda também para as futuras gerações. Sim. Eu acho, Pode falar. eu acho que o grande lance, né, é a educação. Exatamente. Sempre. Entendeu? É assim, a educação ela vai fazer uma diferença enorme para que todos esses tipos de violência. Eu ia um pouco além. Exatamente, Educação e informação. a gente está fazendo também uma Mas cartilha. eu acho que sobre existe isso. muita informação na rede. Sim. Informação existe demais, mas uma educação de consciência do que é feito, do que te afeta, me afeta, como usar as redes sociais, verdade. que a inteligência artificial hoje trouxe um enriquecimento muito grande em termos de conhecimento, Sim. facilidade de efetuar os nossos trabalhos, né? Então, é fantástica. E finalizando, nós teremos aí o dia 20 e 21 de agosto a nossa conferência, segunda Conferência Internacional de Ciências Forenses, né? A primeira foi 3 anos atrás, foi um sucesso. O que o público, inclusive vocês estão na mesma mesa, inclusive, o que o público pode esperar referente ao tema sexologia criminal, essas questões que foram debatidas aqui, que o público, tanto presente como o não presente, que vai assistir online, pode esperar dessa conferência? Posso começar? Sim, claro, doutor. Então, eu acho que o público pode esperar que nós apresentemos inovações nessa área, né? E desejos. Eu acho que a gente tem que sonhar sempre, né? Então, tem muitas coisas que já estamos conseguindo, mas tem muitas coisas que são feitas lá fora. Nós estamos trazendo aqui para o Brasil também, isso de uma forma, eu posso dizer até por toda essa nossa mobilização junto à Secretaria de Polícia Civil, nosso Departamento de Polícia Técnica e Científica. Então, a gente está tentando trazer, a gente está conseguindo trazer muitas inovações, né? Sempre com o objetivo de defesa dessa vítima, tá? Correto. E sempre em nome da justiça. Eu concordo plenamente, faço das palavras da doutora as minhas. E, inclusive, a gente conscientizando as pessoas, trazendo, inclusive, até exemplos de casos reais. Tanto da parte do tráfico humano, quanto da parte do crime de estupro, de abuso. A gente vai também explicar direitinho qual a diferença entre o estupro e o abuso. Então, são detalhes importantes também que não somente vão poder ajudar quem vai participar do evento, mas também vai ser um momento importante para a gente trazer algo de inovativo. Inclusive, nós tivemos isso no 10º seminário sobre a criminalidade, né? Nós tivemos exemplos disso, né? Sim, é verdade. Muitas perguntas foram direcionadas a você, houve Aham. casos reais que foram mostrados Sim, às pessoas que estavam no exatamente. público, né? Tudo. Algumas até foram tocantes, Sim. inclusive, né? Tá E registrado. foi até um intercâmbio muito bom depois com determinadas Exatamente. participantes Então, do vocês que evento. estão assistindo, dia 20 e 21 de agosto, né? Só procurar no Simpla, né? A inscrição é gratuita, tudo. Teremos
grandes peritos, tanto do nosso Brasil aí, e membros da nossa Comissão de Ciências Forenses da OAB RJ, né? Então, agradecer a presença de vocês todos. Espero que o tempo seja curto, né? Isso aqui daria horas de papo de vários temas, vários tópicos, de temas sensíveis, de grande importância, que toca um crime transnacional, né? Não podemos deixar de dizer. Então, agradecer a presença do Hildo e da Mary e mais uma excelente exposição do Pela Ordem.